ST Arquitetura é usuária do Vector desde a versão 9. Isso quer dizer 2003. Exatamente. A ST Arquitetura vem usando. Ela foi fundada em 1999, né, Stefan, e é especializada em clientes corporativos, e tendo como, isso inclusive uma afirmação do Stefan, ele vai esclarecer para a gente bem isso, né, o DNA da obra em nossos projetos, carregando assim, além da solução estética, também a solução técnica e financeira. Stefan, queremos saber tudo. Tá bom, então vamos lá. Se puder sobre a ST Arquitetura e depois sobre o uso do Vector, todo esse histórico que você tem certamente bastante coisa para falar. Vamos lá, Stefan, obrigado. Tá bom, então eu vou começar rapidamente só sobre a ST Arquitetura. Ela foi iniciada, minha mãe começou, é arquiteta também, começou a ST Arquitetura até antes de 99, mas foi fundada em 99, e eu entrei também em 97, foi fundada em 97, 99 virou ST Arquitetura, e desde então o nosso foco é cliente corporativo. Quando eu falo cliente corporativo, são obras para CNPJ, obras para empresas, seja obras interiores de escritório, construção industrial, predial, design, o que for para a empresa. É o nosso DNA mesmo. Tá? É uma empresa que desde o começo a gente já tem essa questão com tecnologia, com procurar coisas diferentes, tecnologia, tanto que a gente começou realmente em 99, 2000, mas 2000 já estava se coçando para sair do AutoCAD, que não nos atendia ou não fazia sentido aquela história de projetar por linhas, né? E foi aí que a gente começou a busca e encontrou o Vectorworks como solução em 2013. Assim, você já comentou sobre esse lance de vocês começarem com o Vectorworks, né? E vocês antes desenhavam com linhas, mas teve uma evolução nesse processo do uso do Vector. Vocês começaram com 3D, né? Lembro disso, vocês começaram com 3D já bem no começo, né? Não foi assim, vocês já utilizaram 3D bastante, mas depois migraram para o BIM. Conta para a gente como. Então, primeiro, no CAD a gente já usava até o CAD em 3D, de maneira bem arcaica, e aquilo dava uma raiva danada, porque não era um software para projetar em 3D. Foi aí que a gente teve contato as primeiras vezes com o Vectorworks, e desde o começo, desde 2003, a gente já trabalhava com ele. Vou até colocar aqui alguns desenhos do início do trabalho. Então, 2003, em 2003, a gente coloca o Vectorworks, e uma das razões foi porque a gente já queria projetar em 3D, e na época nós usamos o Vectorworks Fundamentals, usávamos o Vector como ferramenta de desenho, principalmente para predial, a gente precisava de uma solução para 3D, então usava o Vector com o Atlantis. Esse aqui é um projeto de 2003, executado entre 2003 e 2005. Aqui alguns desenhos, então, mas alguns desenhos e o projeto da obra pronta em si, isso da Bung, em Santa Catarina. Nós vínhamos de alguns outros trabalhos no CAD que dava muito trabalho para fazer no 3D, e quando veio o Vector a gente usou em 3D. Realmente a gente viu que era uma ferramenta muito boa, mas usávamos de maneira precária, porque a gente fazia o 3D e o Fundamentals, na época, ele não tinha tantas ferramentas para você usar bem o 3D. Ele ainda tinha aquela questão de você fazer um desenho para estudo, um desenho para executivo e outro para gerar as perspectivas, principalmente no Atlantis, que ele não tem uma conexão tão dentro do software. Aqui outro projeto, também esse de 2005, esse foi inteiro em 3D, cortes em 3D, fachadas. A gente atualizava, mas ainda passava por aquilo, quem mexe no Vector sabe bem, antigamente,
como ele não tinha uma atualização do corte, a gente tinha que gerar o corte, chapar o corte e depois redesenhar em cima. Gerava um retrabalho. Era assim uma facilidade muito grande, mas gerava um retrabalho. E a mesma coisa no Artlantis, que eu acho importante colocar. É uma ferramenta espetacular, o Artlantis. Eu antes mexia com 3D Studio, com as outras coisas. Na hora que a gente mexeu no Artlantis, era uma facilidade tirar do Vector, passar para o Artlantis, renderizar no Artlantis, mas ainda tinha esse passo, sabe, de você preparar o desenho para renderizar. Mas, para a gente, foi um grande ganho de produtividade e um pulo em termos de facilidade e de desenvolver um projeto, por exemplo, que nem esse que eu estou mostrando aqui, da Seara em Itajaí, um prédio de 3.500 metros quadrados. A gente fez projeto e obra ao mesmo tempo em 12 meses, se entregou, em 12 meses, não, em 8 meses se entregou projeto e obra, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi possível uma das coisas, graças a estar projetando direto em 3D, ainda não em BIM, né? E esse daqui que a gente começou a ver, esse de 2005, 2007, é uma fachada do Centro de Inovação da Bung, toda orgânica, que se não tivesse o 3D na época do Vector, esse projeto não saía da prancheta, porque essa fachada é uma fachada em vidro, em que a gente modelou essa malha orgânica e gerou cada um dos vidros depois, direto do Vector, e foram montados, assim, foi feito uma base de madeira e de papelão mesmo, ele ia na obra, tirava a medida, mas toda a referência saiu do Vector em 3D, que não seria possível se a gente não tivesse trabalhando com o projeto em 3D no Vector. Mas ainda, de novo, como eu falei, ainda não era um BIM como nós usamos hoje em dia. Aqui só um terceiro projeto que eu acho importante colocar, um dos últimos, claro, em que a gente começou a ver que precisava da ferramenta, a Cargill também, projeto todo desenvolvido em 3D, com Vector Fundamentals, perspectiva no Artlantis, mas que ainda faltava aquilo um pouco mais ainda dava muito trabalho, digamos assim, para fazer o projeto. Mas foi nesse momento, como foi essa transição para o Architect, para o Vectorworks Architect, e começou com isso a usar o BIM, vamos dizer assim, mais presente de fato aí na modelagem? Isso foi um pouco depois, esse projeto a gente entregou em 2010, 2011, um pouco depois deste projeto, deixa eu tirar um pouquinho aqui, para a gente poder conversar direito. Um pouco depois desse projeto da Cargill, a gente pegou alguns projetos industriais. Lógico, vale também lembrar que a gente começou a juntar uma equipe também interessada nesses assuntos e fuçar no software, o apoio de vocês, da Cadtech. E aí sim, a gente fez o salto para o BIM, quando a gente fez um projeto junto com um escritório de engenharia alemão. Eles nos mandaram projetos da Alemanha e a gente se propôs a trabalhar aqui tudo em 3D, e foi principalmente um dos pontos que nos levou a isso, foi porque tinha era um terreno de 120 mil metros quadrados, e a gente precisava modelar aquele terreno para ver a melhor implantação, ver soluções sobre corte e aterro, gerar planilha de quantidades, mostrar para a Alemanha o que a gente estava falando, principalmente quando a gente falou de aterro, quanto que ia cortar, quanto que ia aterrar. E esse pulo do gato, primeiro, a gente comprou uma versão do Designer, a gente instalou uma versão do Designer para ver, e na hora que a gente começou o Designer, que viu a resposta para o projeto, aí a gente fez um investimento em máquina, fez um investimento no software, que, graças a Deus, ele foi feito naquela época. Tá, então, é esse projeto daqui. Esse é o projeto de uma fábrica em Porto Feliz. Perfeito. Esse projeto, as instalações e a estrutura, ele não veio em BIM. Ele foi um projeto que foi desenvolvido pelos complementares em 2D, e aí dentro do escritório,
num primeiro momento, com a intenção de ajustar, de fazer a compatibilização entre projetos. Ele ainda não foi exportado como BIM, a gente usou ele muito mais para fazer interferências, para ver as interferências de projeto dentro do Vector mesmo. A gente modelou as instalações, modelou a estrutura, jogou para dentro do Vector para ver onde é que a gente estava com problemas de interferência no projeto, e nos ajudou muito. E aqui, aí sim, começamos a fazer corte 3D com atualização, elevações. Isso, o rendimento do projeto foi uma coisa espetacular. E principalmente, imagina um projeto que tinham comentários que vinham da Alemanha, a gente tinha call com a Alemanha toda semana, e era um cliente que, para tratar sobre, sei lá, o fechamento da fachada, levava 4 horas. Então, você imagina, a gente tinha que ter uma velocidade para responder para eles muito grande, e o Vector que nos garantiu essa resposta. Quantitativos, era um cliente muito chato com quantitativos e com planilhas, a gente tirou muito quantitativo para mostrar, para garantir de que a construtora estava com o quantitativo certo. Foi um projeto, que é esse projeto aqui, ficou pronto em 2018, 17, em Porto Feliz, a construtora Ridarte. Foi um projeto que começou muito duro por causa do cliente, um cliente alemão que tinha trauma de ter construído na China e mandou um projeto, foi construído errado, nos mandou um projeto todo detalhado, mas que tinha um monte de problemas, porque eles pensaram como um projeto na Alemanha, e aos poucos a gente foi ganhando e mostrando. As nossas reuniões com eles era abrir modelo mesmo e mostrar modelo para ver do que nós estávamos falando. Aqui eu já vou... Sim. Desculpa, pode falar. Pode falar. Este daqui já é, sim, um modelo, um projeto que foi feito todo em BIM por nós. A estrutura, e aí eu acho que, não sei se é a pergunta que você já ia fazer, sim, sobre os complementares, sobre os projetistas. Nós passamos deste projeto em que não tinha nenhum projetista trabalhando com BIM, para um projeto, esse é um projeto da Scania, em São Bernardo, de 75 mil metros quadrados, que tinha uma obrigatoriedade de trabalhar em BIM. Porque era uma necessidade da Scania, era uma necessidade da Volkswagen, que é dona da Scania, só que, infelizmente, foi um projeto que nós modelamos todos, se usou o modelo para vender projetos, se usou o modelo para fazer, para ver as interferências no projeto, mas não se usou. A gente chegou no BIM 3D, IFC, fizemos, mas a construtora não estava preparada ainda para fazer 4D e 5D, para quem não conhece, 4D de projeto em BIM 3D é você tirar os quantitativos, 5D, perdão, os quantitativos não, você fazer o cronograma da construção, 5D, o cronograma da construção mais orçamentos, e as construtoras não usou, ela usou simplesmente para vender o projeto, tanto que eles acabaram, a gente recebeu estrutural e metálica uma parte, ar-condicionado recebeu em BIM, mas grande parte do BIM que eles entregaram para o cliente foi um BIM para inglês ver no final. Mas foi um grande aprendizado, um projeto deste tamanho aqui, a gente conseguiu trabalhar com uma equipe mínima para fazer esse projeto. Agora, Stefan, existe uma questão muito presente no escritório, né, que você já havia comentado com a gente sobre isso, de interoperabilidade. Eu queria saber um pouco assim sobre isso, sobre essa interoperabilidade, tanto com outros players, trabalhando em projetos desse porte, que são projetos grandes, grande porte, que tem vários colaboradores, né, trabalhando em diferentes frentes, em outras disciplinas, né, eu digo, junto com vocês. Rolou a comunicação via formato via IFC? Houve alguma necessidade de comunicação? Vocês chegaram a trabalhar com algum player que estivesse rodando uma outra plataforma BIM? Conta para a gente um pouco isso, e depois dentro do escritório também. Tá. Neste projeto especificamente,
quem fazia, quem via o modelo éramos nós, eles nos mandavam em IFC, nós colocávamos e quase que funcionamos como um gerente BIM deste projeto aqui. O que tem acontecido mais vezes, Davi, assim, a maioria dos fornecedores estão trabalhando com a plataforma do Revit, Navisworks, e às vezes a gente tem algumas questões com eles, mas porque a gente entende e vê que eles estão com uma dificuldade, assim, estão começando a trabalhar com a ferramenta e tem uma dificuldade de receber um IFC ou eles querem receber em Revit, eles não entenderam ainda direito como é que trabalha com o projeto. Você não põe todo o teu modelo para dentro do teu, os complementares para dentro do teu modelo, você trabalha com um modelo fora, num Solibri, para analisar, num BIM Collab para analisar, mas o que eu sinto é que, assim, já evoluiu deste projeto daqui, que a gente recebeu só estrutura e ar-condicionado, para, por exemplo, este projeto aqui, que é um projeto menor. Neste projeto a gente recebeu alguma coisa de instalações, recebeu uma metálica bem feita no BIM também, fez as compatibilizações dentro do projeto, até chegar neste projeto aqui da IBS em Nova Odessa. Esse nós recebemos uma estrutura muito bem detalhada, nós recebemos uma metálica espetacular, num nível de detalhamento do parafuso, que foi possível trabalhar, e assim, muita coisa foi resolvida realmente no modelo. A apresentação desse trabalho era muito na perspectiva com o cliente, a gente jogava as instalações junto. Este daqui é outro trabalho em BIM também, onde tinha um pessoal de wood frame, que eles modelaram toda a estrutura de wood frame e mandaram para a gente, mas a gente sempre teve problema com o pessoal de instalações, principalmente instalação elétrica, instalação hidráulica, esses estão mais para trás. O que a gente tem feito a gente tem insistido com alguns parceiros de projeto para desenvolver uma metodologia junto com eles. Então, a gente desenvolveu hoje, sim, uma metodologia para conseguir trabalhar em BIM junto com os projetistas. Perfeito. Mas, assim, está em constante evolução, Davi. Perfeito. E existe, se você pudesse elencar os principais benefícios da adoção do BIM, quais seriam? O que você diria nesse sentido, experimentando que vocês já estão há algum tempo com o BIM? Primeira delas principalmente com o Vectorworks, que você deixa de ter um arquivo para estudo, um arquivo para projeto básico, um arquivo para projeto executivo e outro arquivo para você fazer uma perspectiva ou uma apresentação. Hoje a gente consegue, a partir do mesmo arquivo que nós apresentamos o estudo para o cliente, é o mesmo arquivo, basicamente, até o final. Não tem aquela história, vou parar agora vou montar folha, agora vou preparar uma perspectiva. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, a parte de quantitativos. Quando você desenha, não só quando eu falo quantitativos, não é só tirar quantitativos, mas gerar as planilhas de quantitativos de maneira automática no desenho, e mais recentemente a facilidade de trabalhar o Excel e o Vector receber informações do Excel também. Então, neste momento, a gente está agora desenvolvendo uma planilha. Aí tem uma arquiteta do escritório que cuida mais de orçamento. A gente pegou a planilha dela, pegou a planilha do Vector e está fazendo uma planilha seguindo o padrão do Vector BIM para que possa ser alimentado com especificações de fora do Vector para dentro da planilha, para a gente ter um modelo mais rico para sair depois. Então, não sai só quantitativo, mas ele sai com especificação também, para mandar para a construtora, para colocar no modelo. Isso tem ajudado muito, e mais recentemente, quando a gente adotou o Enscape no escritório. Tudo isso que eu falei sobre Vector 3D e BIM e tudo mais, ele é espetacular, ele é muito bom e dá muita velocidade para um projeto que
ele já tem uma velocidade que, digamos, não é tão rápida, mas nós mexemos muito com o interior de escritório. Interior de escritório, eu preciso de uma velocidade maior ainda. Sem dúvida. Eu preciso de uma velocidade em que, quando eu apresento estudos, eu tenho que apresentar estudos e mostrar como é que aquele estudo vai ficar. O que nós fazíamos antigamente, fazíamos estudo, terceirizavam a perspectiva, aí você tinha que esperar fazer a perspectiva para voltar à perspectiva, para atender o cliente, e projetar no BIM, em que eu já coloco os materiais, e depois juntar isso, no nosso caso, com o Enscape, em que ele já lê aqueles materiais e que eu consigo trabalhar um projeto executivo com a perspectiva e mostrar um filme andar por dentro do escritório para um cliente, quando você está num estudo inicial, tem sido um grande diferencial atual no nosso escritório. Sim, você, inclusive em algumas das imagens que você mostrou aí, né? Acho que você deve ter mais algumas para mostrar para a gente dessa integração com o Enscape. Uhum. Então, eu vou voltar até um pouquinho na anterior aqui, que tinha a da construção, né? Isso daqui até para quem está olhando entender, isso daqui é uma renderização. Não, esse daqui já é. Não, esse daqui eu acho que foi no Vector ainda. A renderização com RenderWorks dentro do Vector. E o pulo do gato foi quando a gente passou a fazer renderização com essa qualidade em tempo real, praticamente. A gente mostra o desenho em tempo real. E isso daqui é o que eu estava mostrando da parte de interna. Esse aqui é um projeto que nós entregamos recentemente, em que nós tínhamos reunião com o cliente quase semanal. O cliente ficou tão mal acostumado que ele pediu uma modificação e queria que a gente mandasse a perspectiva no dia seguinte. Isso daqui são as perspectivas que nós fizemos com o projeto executivo, não é que a gente parou e foi fazer... Então, se trocava, se definia a cor dos móveis, tinha que acabar a reunião e mandar especificado as cores dos móveis, a vegetação e tudo mais. Aqui um escritório de advocacia, isso aqui foi um estudo, nem é um projeto, isso aqui foi um estudo para um escritório de advocacia, não é o projeto, não foi o projeto de apresentação. E aqui, esta imagem que está aqui embaixo é a perspectiva da recepção daquele escritório da IBS, quando a gente faz mostrando os materiais reais, com fotos reais do que a gente está usando ali, para que o cliente entenda o que está sendo usado. Então, assim, nos gerou uma facilidade na apresentação, que eu acho que a gente está num momento que passa a ser até mais agradável para a gente desenvolver o projeto, porque a gente responde mais rápido para o cliente, e aquilo que eu falei, é tudo num arquivo só. Deste arquivo que você está vendo a imagem, a gente tirava quantitativo, a gente tirava a imagem, gerava projeto executivo para a obra, tudo de um lugar só. Isso daqui é do mesmo projeto, isso daqui... Apesar de parecer uma imagem, se você clicasse em cada uma, tinha as informações do que a gente está falando. E agora, recentemente, a gente está adotando também aqueles estudos, os estudos de insolação, de vento e tudo mais, aqueles aplicativozinhos que você pode adicionar no Vectorworks. Isso daqui é de uma concorrência que a gente está participando. Só para vocês terem uma ideia, essa concorrência a gente tinha 2 semanas para apresentar ela. Então, isso daqui era estudo do terreno, a gente fez uma explosão do projeto, e neste projeto aqui, a gente já passou a usar nós usamos já o Service Select faz tempo, desde que a gente adotou o Vectorworks Architect, e a gente, neste projeto aqui, a gente começou a usar o Project Sharing também. Então, teve momento que tinham 3 pessoas diferentes trabalhando nesse projeto. Nós tínhamos um arquiteto que estava mexendo no terreno, um arquiteto que estava mexendo na construção, e um terceiro arquiteto que estava mexendo no layout,
sem precisar estar trabalhando em 3 arquivos diferentes, principalmente na pandemia, que é isso que eu falei, felizmente a gente fez essa transição antes da pandemia, e no momento que precisou, cada um ir para sua casa, felizmente a gente fez o investimento, cada um com seu notebook, foi para casa com seu notebook. Hoje o escritório, a gente toca os projetos, cada um na sua casa, mas trabalhando, às vezes, mais de uma pessoa em cima do mesmo projeto. Perfeito. E vocês usaram, né, ou usam o Project Sharing, fazendo compartilhamento, mas via internet. Vocês têm uma configuração que vocês fizeram usando um VPN, uma rede específica nesse sentido, ou puramente via internet usando cloud services? Puramente via internet usando cloud service. A gente fez um teste com o Google, mas tem um lapso de tempo ali nas atualizações de desenho, às vezes tem que colocar para o Google atualizar. Felizmente também, antes da pandemia, nós já tínhamos o nosso servidor na nuvem, então hoje é puramente, a gente tinha antigamente VPN, a gente teve um problema de ataque no nosso servidor, então nunca mais eu quero ver uma VPN pintada na minha frente, então o que a gente tem mesmo é 100% internet, e na nuvem mesmo, e está usando o Cloud Service com o Service Select, com o Project Sharing, para fazer projeto. Esse projeto é outro, a gente tinha pouquíssimo tempo para apresentar, foi um projeto que foi trabalhado a 4 mãos, no caso aqui, teve um arquiteto mexendo em layout, outro mexendo nas construções, tinha um terceiro mexendo na apresentação, eu dando palpite, e tudo em tempo real. Ótimo. Vocês chegam a usar os recursos de permissões do Project Sharing e o processo de você fazer o checkout de componentes específicos e layers específicos? Como é que foi isso? A gente está engatinhando nisso, tá? Até porque Project Sharing a gente começou no começo desse ano, e assim, todos os projetos que a gente pegou para fazer o Project Sharing foi porque eram concorrências que precisavam de resposta muito rápida, e foi muito mais para cada um trabalhar num pedaço do projeto. É lógico, tinha quem era o administrador do projeto, tinha as permissões para cada um, mas ainda não chegamos no ponto de criar políticas claras, assim, de quem pode ir até onde, e ainda não tivemos a chance de trabalhar com um terceiro que trabalhasse dentro do projeto para trabalhar políticas também com gente de fora do escritório. Perfeito. Você, Stefan, assim, tem uma pergunta que eu tinha deixado meio que para o final aqui. Na verdade, é para poder passar aí as perguntas que o pessoal também colocou para a gente. Tem algumas perguntas que foram feitas aqui. Eu queria, mas antes, perguntar para você assim, nesse feeling de vocês, essa experiência que vocês tiveram no uso do BIM, tanto para interoperabilidade, cooperação de equipe, o BIM no sentido de colaboração, que isso ainda, como você diz, está amadurecendo, o mercado vem amadurecendo, né? Os projetistas, principalmente o pessoal de complementares e instalações, eles estão começando gradativamente a adotar o BIM, né? Começar a utilizar BIM, e isso é um processo realmente que leva algum tempo, né? Houve necessidade de comunicação com players, como você mencionou, usando Revit, por exemplo, na área de engenharia, e essa experiência, como é que ela vem acontecendo com vocês? Vocês, de uma certa forma, conseguem assimilar o processo desse jeito, nessa comunicação? Compara isso com o DWG, vai, assim, né? Você ainda até hoje fala, não, manda um DWG para mim, né? Eu preciso abrir aqui no AutoCAD e tal.
E daí você, com o BIM, é igual ou existe uma necessidade à parte nesse sentido? Né? Como é que vem sendo? Então, o que eu sinto é que, assim, os escritórios de arquitetura com quem eu converso que já implantaram o BIM, os escritórios de arquitetura estão adiantados porque a gente vê muita vantagem em você já desenvolver o projeto todo em 3D, tanto para a gente pensar o projeto, quanto em tempo de desenvolvimento de projeto mesmo. O que eu sinto, o pessoal de estrutura avançou junto, acho que até pelo software deles e também porque eles sentem essa facilidade. Instalações estão começando a chegar, ar-condicionado deu uma boa evoluída. O pessoal de instalações elétrica, hidráulica está um pouco mais, vou usar o termo atrasado, mas não sei se é um termo certo, mas não vem ainda muita vantagem, porque eu acho que para eles, às vezes o tempo que eles têm que entregar projeto não está indo. Mas você vê, do projeto que eu mostrei lá da IBS, em que nós projetamos para a gente ver as interferências dos complementares, para depois a Scania, em que alguns desenvolveram e que a construtora no final desenvolveu. Agora, neste momento, a gente está com 2 projetos. Um projeto tem um gerente de BIM, contratado, nesse caso a gente é gerenciador do projeto, mas tem um gerente de BIM contratado pela arquitetura, e nós estamos começando a cutucar as construtoras. Porque as construtoras, não adianta nada a gente montar todo um projeto, fazer toda a compatibilização, ter toda essa informação no modelo, e a construtora não usar esse modelo. A gente vê poucas empresas, algumas empresas que estão surfando no BIM estão indo muito bem. Você pega a Tools Engenharia, SP BIM, que estão surfando nessa aí, estão lotados de trabalho, fazendo essa terceirização ou ajudando, seja escritório de arquitetura, seja construtora, seja empresas de projetos complementares, ajudando eles a crescer nesse processo. Mas ainda está na cabeça aquela mentalidade de DWG, sabe? O projetista quer receber a base Revit para ele projetar em cima. Não é que assim você tem referências para ele usar e ele usa aquelas referências, ou ele pega o IFC, exporta para o IFC, vê o que está acontecendo e trabalha lá. Eles ainda estão com aquela cabeça de eu preciso receber o Revit, eu preciso receber o DWG para desenvolver o projeto. Ainda está isso, mas assim, 2 anos para cá, a evolução está sendo muito rápida. E deve ser mais rápida, né? Porque tem a lei vai entrar em vigor que vai ser obrigado todos os projetos federais de concorrência a serem em BIM. Então, eu acredito que a gente vai passar por uma revoluçãozinha já. Perfeito, sim. E é um decreto federal, né? Um decreto que, inclusive, já entrou em vigor para obras públicas. Elas têm que serem contratadas, as obras públicas têm que ser contratadas em BIM, né? E isso não apenas a arquitetura, mas também outras disciplinas. Exatamente. É um processo, invariavelmente, os escritórios, as empresas estão migrando para isso. Aproveitando e falando sobre isso, eu queria que você dissesse para os escritórios e arquitetos que ainda estão, de certa forma, relutantes em adotar o BIM. Qual que seria o recado podemos falar da equipe SP Arquitetura, né? Mas o que você recomendaria assim, para aqueles escritórios que fazem, não, eu ainda vou esperar um pouco para mover para o BIM? Qual é a sua opinião, sua recomendação? Eu acho que os escritórios, primeiro, não tem que ter medo, porque o ganho de produtividade é imenso, é um ganho de produtividade muito grande no desenvolvimento do projeto. Eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Eu acho que para o arquiteto ver a primeira grande retorno do investimento, que não é um investimento baixo, tanto em máquina como no mesmo software, mas eu acho que para arquiteto ele tem que ver primeiro como eu mostrei aquelas imagens.
você vê a facilidade que você tem para trabalhar para mostrar o projeto para o teu cliente. E, em seguida, depois que você vendeu o projeto, você entender a quantidade de informação que você tem naquele modelo, e não é simplesmente um modelo, uma imagem. É um modelo que tem informação de caixilho, tem informação de parede, tem informação de piso, e que você consegue extrair com muita facilidade essas informações. Acredito que ainda vai passar por uma normatização do BIM sobre tabelas, sobre planilhas, mas eu acho que é um caminho sem volta. Você pudesse pegar uma característica do Vectorworks que você diria assim, ela é um grande destaque. Vamos lá. Para mim, o grande pulo não é só o Vectorworks sozinho, mas o Vectorworks Architect com Enscape, e atualmente, por causa da pandemia, de cada um do seu lugar, com o Project Sharing. Assim, o ganho de rendimento e a qualidade das apresentações o retorno do cliente tem sido algo imensurável. Vocês começaram a usar o Enscape na época que ele era beta ainda, né? Quando ele estava exatamente. Beta, porque a gente, por acaso, na época, a gente estava procurando uma solução. Eu gostava muito do Atlantis, gosto muito do Atlantis, mas isso do Enscape rodar dentro do Vector existe uma integração muito grande, né? É dinâmico isso. Mais ou menos o mesmo princípio você tem, digamos, com o Lumion também. O Lumion tem um plugin que opera paralelamente, né, junto, então você vê uma janela do Lumion renderizando simultaneamente, da mesma maneira que o Enscape. Mas é uma integração muito boa, e a iluminação, o resultado é muito interessante. Não, é espetacular, eu não tenho o que falar, eu sou fã. Então já tem um convite prévio para a gente fazer mais uma outra sessão depois para mostrar essa integração, abrindo os modelos do Vector, abrindo o Enscape. Eu acho que vai ser uma coisa legal mostrar para o pessoal aqui. Stefano, eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal, eu tenho separado aqui, algumas perguntinhas que o pessoal fez. Uma delas aqui é sobre se houve uma perda de produtividade na fase de adaptação por conta do aprendizado. Essa é uma pergunta que foi feita. Como é que é melhor responder isso daqui? O que acontece? A gente já vinha num crescente dentro do escritório, adaptando, fazendo esse crescimento. Eu acho que assim, a adaptação do BIM veio natural para a gente, tá? Os arquitetos que eu tenho, a equipe que a gente tem no escritório é muito curiosa. Então, a evolução para o BIM foi muito natural. Eu acho que vai depender muito no estágio que cada escritório está. Eu acho que não vou dizer que foi da noite para o dia, não foi. Tanto que o primeiro projeto foi o projeto da Sarstedt em Porto Feliz, que a gente começou a pensar e tratar o assunto começou em 2016. Então, foi uma evolução gradual, e eu acho que não tem que ser de outra forma, eu acho, porque não dá para simplesmente parar o escritório e mudar tudo da noite para o dia. Só que, até hoje em dia, eu acho que está mais fácil até essa integração com os projetistas, porque os projetistas meio que evoluíram junto. Então, está tudo se conversando mais, e hoje a gente já tem algumas empresas que apoiam essa implantação que estão bem adiantadas também. Mas, assim, não teve perda, ao contrário, a gente teve ganho de produtividade. Porque uma coisa que tem que entender, quando você deixa de projetar... Eu falo em BIM, mas também falo em 3D, tá? Quando a gente deixa de projetar em 2D... E não é que a gente vai pôr uma textura, não, é o piso, não é duas linhas, é uma parede, e tem informações naquilo. Ao contrário, você perde um pouquinho de produtividade para montar um modelo, mas depois que o modelo está montado,
Sim, essa é uma característica até, que existe até um certo mito a respeito, né, desse lado, que é aquela questão, mas espera aí, você vai ganhar velocidade com o BIM, mas você acaba investindo um tempo maior no modelo, mas você usufrui de tudo depois de construir o modelo. Né? Exatamente. Então, o investimento de tempo no modelo, é claro que ele é muito maior, né, bem maior, do que o tempo que você vai investir desenhando. Mas Sim. Desenho você não tem informação, e Sim. Desenho depois alterações, modificações, estudos, vai por água abaixo. E o modelo te dá... E quando nós não usávamos o Architect, nós usávamos o Fundamentals, que não é BIM, assim, se perdia no modelo e se perdia muito mais tempo depois para transformar o modelo em desenho executivo. Sim, sim. Perfeito. Porque ele não tinha essa inteligência, né? Perfeito. E uma pergunta que tem aqui, ela é bem nessa questão do PDS, que não são servidores, são ambientes, na verdade, que são os Common Data Environments, né, que são ambientes comuns de dados, onde você trabalha em conjunto com a equipe nesses ambientes simultâneos. Né? Vocês chegaram a experimentar alguma coisa nesse sentido, usar um servidor com o modelo IFC, tendo o modelo BIM lá e o pessoal participar daquilo? Ainda não. A gente está na primeira experiência, vai ser agora, nesse projeto que eu falei que nós entramos como gerenciadores, que tem um BIM Manager e vai ter sim, perfeito. Vai ser usado, mas ainda não temos essa experiência, não. Perfeito. Você tem, nesses projetos que você citou, teve algum deles que usou 4D e 5D? Porque você citou que, por exemplo, a própria Scania, que você tinha mencionado, eles acabaram, vamos dizer assim, entre aspas, subutilizando o BIM, né? Eles podiam ter explorado muito mais o BIM e acabaram não utilizando, né? Você tem alguma experiência de algum dos projetos que participaram que eles chegaram a usar o 4D e 5D com alguma aplicação? Também não. A gente tem fornecedores, já tentei convencer clientes. O que está acontecendo neste momento, Davi? As construtoras, assim, a gente passou pelo momento dos escritórios de arquitetura não verem onde é que valia a pena o BIM. Depois o pessoal de instalação, o pessoal de estrutura, o pessoal de instalações. A gente está neste momento, a gente está fazendo agora uma concorrência com 12 construtoras, em que a gente está exigindo BIM, que a gente quer um planejamento em 4D e 5D. Das 12 construtoras, 2 têm estrutura apenas interna para desenvolver 4D e 5D. As outras 10 construtoras vão terceirizar com alguém, e das 10 construtoras, 9 nunca fizeram um planejamento em BIM. Então, o que acontece? Se a construtora não estava enxergando o valor nisso daqui, o cliente também não está enxergando o valor, ele enxerga só como um custo. Tá? E nesse projeto aí que a gente vai fazer 4D, 5D, a gente está com o sonho de fazer 6D também, de entregar um modelo para o facilities lá depois para tocar o prédio. Claro, operação, né? Na operação. Sim, não sei ainda se vai dar certo, vamos ver. Mas, claro, estamos vendendo ideia. E, claro, o simples fato de você já ter um modelo BIM, é sempre importante lembrar isso, né? Já é uma preparação, porque mais para frente, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, que o proprietário fala, eu quero usar isso para operação, Sim. Está tudo aí. O modelo BIM ele não perde o valor dele, né? Você Exatamente. Pode depois, quer dizer, mesmo que você não consiga fazer o 6D agora, né? Mais para frente vai ser possível, vai poder se trabalhar. Exatamente. É isso mesmo. Bom, eu acho que é isso que eu gostaria de colocar aqui. Essas foram as perguntas que o pessoal fez. Não sei se a Letícia gostaria de fazer algum comentário. Tem alguma pergunta que eu não fiz aqui, Letícia, que você que está acompanhando aí? Não, as perguntas que tinham aqui no chat, já passei para o Davi, acho que a maioria, o Stefan já respondeu também, e a sua equipe aqui estava ativa no chat também, viu, Stefan? Eu estou vendo. Vários elogios aqui sobre a sua apresentação, Stefan, muitíssimo obrigada, excelente,
realmente. Você quer fazer alguma consideração final? Eu me coloco à disposição, se alguém mais tiver alguma dúvida, a gente se coloca à disposição. E continua apostando no Vector. Legal. Bora lá. Mais uma vez, Stefano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero a próxima vez trazer um 4D, um 5D, um 6D para a gente mostrar aqui. Vamos embora. Tá bom? E obrigado a vocês pelo convite e estou à disposição, Davi. Legal. Stefano, boa noite, muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Tchau, Stefano. Obrigada.